Você quer parto normal, mas tem medo de não ter o parto que desejou, de acabar indo para uma cesárea? Esse foi o parto da Letícia. Pois é, hoje eu vou contar um pouquinho desse relato da minha primeira experiência de parto, que foi o nascimento da Sofia. Eu sou Thaís Ramos. Eu sou Letícia Rios. E nós somos fisioterapeutas especialistas em saúde da mulher e proprietárias do Gesta Vida. Não deixe de se inscrever no nosso canal e dar um like se você gostar desse vídeo. Como que foi esse parto? Você se preparou para o parto? Me preparei, entre aspas, né? Eu até tinha muito conhecimento, né? Eu tinha acabado de passar por uma pós-graduação em saúde da mulher, fiz o meu mestrado também, né? Tinha minha experiência ali no meu setor que eu trabalhava, então eu achava que isso bastava. Estava pronta. Eu me achava muito pronta mesmo, eu acreditava muito nesse poder, né? Que eu mesma, com toda a informação, o conhecimento que eu tinha, já era suficiente. Porque o nosso corpo é sábio, o nosso corpo, ele sabe parir, mas a gente tem que preparar a nossa cabeça. Sim, eu preparei sim um pouco a minha cabeça, né? Mas eu idealizava um parto, eu pensava que esse parto ia acontecer, eu até sabia que eu estava pronta, né? Mas eu sempre achei que eu ia precisar da anestesia. Você incorporou isso, que a dor do parto era muito forte e que você não ia conseguir sem. Incorporei e achava assim que eu ia utilizando os recursos de alívio de dor, mas eu tinha certeza absoluta que eu só ia parir com anestesia. Então conta pra gente como que aconteceu. Então, o trabalho de parto ele evoluiu muito rápido, né? Na verdade, eu tive todas as fases, o que eu não percebi muito no meu segundo, no primeiro eu percebi cada uma das fases acontecendo. E como eu tinha esse conhecimento, o que é que eu fiz? Vida que segue. O Thiago, meu marido, é fotógrafo, então eu fui acompanhar uma sessão com ele de fotos na praia, caminhei e a cada tempo vinha uma contração. Eu estava na fase latente, né? Que são contrações ainda espaçada de trabalho de parto. E até então você estava tranquila? Tranquila. Quando vinha contração, eu parava, respirava, mas eu sempre tive na cabeça, e pelo conhecimento que eu já tenho, que era importante tentar ter essa vida normal, né? E quando a sessão acabou, mostrando que a gente sempre fala com as nossas gestantes que a gente percebe quando muda, assim, quando sai um pouquinho daquela dor, né, que tá super suportável, tranquila, para uma fase mais intensa. Então a gente terminou a sessão, esse casal que o Thiago estava fotografando eram amigos, chamaram a gente para almoçar com eles na casa deles, mas eu não tinha como aceitar. Já estava intenso. Já, a contração já estava mais difícil, o Thiago parou para pegar o nosso almoço no restaurante, eu não consegui sair de dentro do carro, esperei ele voltar no carro, já sentindo dores na coluna, então eu sabia que estava um pouco mais intenso. Não consegui comer muito bem e ficamos em casa, né, descansando, até que de tarde eu consegui deitar um pouquinho entre uma contração e outra, descansei, mas teve uma hora que o bicho começou a pegar para valer. Você chegou a vomitar? Não vomitei nada. Na hora que a dor apertou, a gente foi pro chuveiro quente, eu tinha bola também em casa, então comecei a me exercitar, e é sempre muito importante isso que a gente fala, né? Fazer o exercício na hora certa. Muito importante. Então eu esperei essas contrações se intensificarem para eu então utilizar os recursos de alívio de dor, né? Eu comecei a vocalizar muito mais, a trabalhar os movimentos na bola, e o tempo inteiro, né, meu marido, que foi o meu acompanhante, eu não tive, né, ninguém profissional comigo, eu não contratei uma fisioterapeuta nesse primeiro parto, que acho que foi aí também onde eu pequei. Por que você não contratou? Porque, né, eu achava que todo o conhecimento que eu tinha e eu preparando, teoricamente eu achei que o Thiago estava preparado, né, mas depois a gente viu que não estava tão bem assim. Eu achava que isso bastava, né, eu achava que ia evoluir tudo bem, eu estava com um médico maravilhoso que apoiava o parto normal, então eu achava que seria suficiente. Então veja bem, a maioria das mulheres se preocupam primeiro, ai meu Deus, eu não tenho dinheiro para ter uma equipe. Então você tinha um médico super humanizado e mesmo assim caiu numa cesárea por
Insegurança, talvez? Continua contando. Vamos continuar então. Então fiquei em casa, as contrações evoluíram, a gente começou a marcar, e é muito importante, a gente sempre fala isso, marcar as contrações só quando a gente perceber que mudou de fase, foi o que a gente fez. Então a gente esperou as contrações ficarem bem ritmadas, marcamos até para poder avisar o nosso médico, e a gente ficou com contrações, né, 3 em 10, que a gente considera, né, essa fase realmente ativa, durando aquele tempo que a gente sempre fala também, de 50 a 1 minutos. Então eu percebi que eu estava realmente em trabalho de parto ativo. A dor foi ficando cada vez pior, e é muito engraçado que a gente sente essa necessidade de procurar ajuda, né? E aí eu falei pro meu marido, né, liga pro médico porque o bicho tá pegando. E claro que eu tinha instruído ele muito bem a não ir comigo se eu não tivesse assim, morrendo. E assim, eu lidei muito bem com a dor, então apesar de estar doendo muito, eu ficava muito bem entre o intervalo das contrações. Tanto que Letícia eu tenho... é parideira, gente, você não tem ideia. Tanto que eu tenho uma foto, quando eu cheguei no hospital, né, eu sentadinha mostrando meus 8 centímetros, plena, como se nada tivesse acontecendo. Então ele não viu aquilo que eu sempre orientei ele, né, ele não via isso em mim, ele não tá na hora não. E até que eu briguei com ele, a gente fica bem louquinho, então eu fiquei também, apesar de ser calma, eu fora cheguei, da casinha. E eu falei, Tiago, se esse neném nascer aqui em casa, a culpa vai ser sua, eu preciso ir agora. E aí ele... eu acho que ela precisa. Ele ligou pro médico, o médico chegou a conversar comigo, a gente sempre fala que chega um momento que a mulher nem consegue, mas eu consegui, então eu acho que o médico não acreditou também que estava tão avançado assim, mas de qualquer forma ele pediu para me avaliar. E aí a gente foi, eu já estava com 7 para 8 centímetros de dilatação. Fase certa para ir para o hospital, né? Na fase ativa. Fase ativa, a Organização Mundial recomenda a partir de 4 centímetros e a gente aqui recomenda a partir de 6 centímetros, pelo menos, para ir para o hospital. Cheguei lá, né, a gente avaliou, eu lembro da expressão dele me tocando, ele falou, achei que eu não ia ter trabalho, mas vamos internar agora, você já tá com 7 para 8 centímetros. Fomos pro hospital, né, não tava no hospital, ele me avaliou em outro local, e lá a gente continuou, eu fazendo exercício, eu tentei usar muita banheira, e é muito engraçado, porque eu sempre achei que eu ia parir na banheira. Eu também, gente. A gente idealiza, né, esse idealizado mesmo, né? A gente imagina, eu vou ter banheiro, vou entrar na banheira. Mas, gente, era como se tivesse enfiando 1000 facas dentro de mim. Foi horrível, eu não conseguia sentar. Nossa. E era muito engraçado que eu tentava sentar e era horrível, eu levantava. E na minha cabeça, não, mas eu preciso sentar aqui. Aqui é bom, aqui é aliviador, aqui faz progredir. Eu tentava sentar de novo e era horrível. Você não escutou o seu corpo, né? Você ficou tentando lutar pelo que o seu corpo falava com você. Não façam isso, gente. Se entregue. Pois é, realmente eu fiquei nessa, né? Por achar que a banheira era um ótimo recurso, eu tentei a todo custo entrar nela, mas realmente meu corpo não queria aquilo. E aí eu percebi, claro, fui fazer outras opções. Logo eu cheguei em 10 centímetros e aí que morou o problema, né? Porque meu médico avaliou, ele falou, ótimo, tá 10 centímetros, só falta nascer. E eu, não, mas eu não tomei a anestesia. Lembra que eu idealizei lá, que eu ia conseguir um parto normal, mas somente com anestesia, com analgesia de parto? E aí eu falei isso com ele, e ele falou, não, mas você não precisa, você tá ótima. Eu, não, eu preciso. Não, você não precisa, e eu não quero te dar agora, porque você precisa que seu corpo trabalhe para expulsar o seu bebê. E aquilo tudo me assustou, eu fiquei com muito medo de uma dor que eu já tinha passado, assim, a grande maior parte, né? Gente. A fase considerada mais difícil eu já tinha passado. Mas aquilo me desestabilizou. E como é engraçado como o nosso corpo responde ao nosso emocional, né? Então, diante disso, eu parei de ter contrações efetivas, então meu trabalho de parto começou a desandar. A gente foi tentando algumas opções, então a primeira opção... Até teve intervenção, né? Sim, ele optou primeiro em romper a bolsa para ver se melhorava o padrão de contração. Tentei movimentar mais meu corpo para ver se voltava também. E por último, a gente colocou a ocitocina, né? Porque eu não tinha contrações efetivas e eu precisava de contrações. Você vê como a nossa cabeça, se a gente não se preparar, entender tudo que pode acontecer no trabalho de parto, que a gente sempre fala, né? Desenhar as rotas do trabalho de parto, uma coisa que saiu fora da rota pode impedir o parto normal de acontecer.
E realmente as coisas não evoluíram mais. Eu fiquei naquele mesmo exato 10 centímetros com meu bebê na exata posição que estava quando tudo começou a desandar e as coisas não fluíram. Eu fiquei mais 2 horas e meia tentando nessa mesma situação. Isso começou a me desestabilizar demais. Meu marido foi começando a ficar um pouco ansioso e eu não tive o apoio, né, de uma fisioterapeuta, de uma doula ali para poder me estimular a tentar tirar um pouco esse foco da anestesia, né? Que acaba que é o nosso papel, da gente ter um profissional mesmo que consiga virar a chavinha na nossa cabeça para que a gente consiga se entregar. Eu realmente não me entreguei. Nessa hora eu comecei a pensar, né, que meu bebê estava passando do tempo, tudo aquilo que a gente fala que não existe, porque ele estava muito bem monitorado, mas o medo realmente bloqueia a gente, né? E eu falava de artigos que 40 minutos depois já era prolongado e que meu expulsivo estava demorando demais, e quando a gente não se entrega, as coisas não acontecem. Então eu pedi uma cesariana. Eu lembro que quando eu já estava na mesa de cirurgia, a médica que veio auxiliar tocou de novo e ela falou: Letícia, tá muito perto, desce daí, vamos nos movimentar. Mas eu não consegui, eu já tinha jogado a toalha. Exausta, exaustão física e emocional, né? Você Sim. fala assim, não vai dar certo. Principalmente o emocional. E claro que não é a função da médica, né, pegar na minha mão, que é um pouco a nossa função ali como profissional, né, como fisioterapeuta no parto. Então ela não teve esse papel de vamos descer, vamos, você consegue, né? Eu simplesmente falei que não queria tentar mais e eu fui para uma cesárea. Até porque, gente, o médico ele tem que respeitar a nossa decisão. Então, se você fala mais de uma vez que quer ir para cesárea, se a gente percebe que se virar a chave, você vai ter o parto normal, que não depende da equipe, depende de você entender que tá perto e que tá tudo bem. Não adianta ela fazer nada. Então ela tem que respeitar a sua escolha. Isso, eu fui muito bem, né, acolhida nesse momento. Eu tive uma cesariana quando a gente pensa 10 anos atrás, que nem se falava tanto em parto humanizado, né, mas foi humanizado, pele a pele, eu pude ver minha bebê nascendo, tive todo esse contato no pós-cirúrgico, então foi uma experiência maravilhosa e eu precisei vivê-la dessa forma até para entender, né, agora como profissional, o quanto que essa entrega é importante, né, a gente tem que trabalhar esses medos desde a gestação. Então, se eu tivesse talvez trabalhado melhor esse medo, esse achar que eu só ia conseguir com anestesia, né? Eu teria conseguido essa entrega, porque eu estava no caminho certo, né? E o medo realmente me bloqueou. Então, gente, entenda tudo o que vai acontecer com vocês em trabalho de parto. Entenda que se virar cesárea também, o seu bebê precisava nascer e ele não iria nascer de parto normal, porque você não estava bem. Então, quando o bebê ou a mãe não estão bem, a cesárea é super bem-vinda. E que se você tiver um próximo bebê, que você pode tentar o parto normal. E isso é assunto para o próximo post, não é não? Isso aí, no próximo vídeo eu vou contar um pouquinho como foi a minha experiência, então, do parto normal após a cesariana. Não deixa de curtir aqui. Tchau, tchau. Tchau!